Qin Xiaoan rapidamente recuperou a compostura e novamente juntou as mãos, inclinando-se profundamente diante do jovem. Minhas mais sinceras desculpas, General Lu. Eu realmente não esperava que a situação chegasse a esse nível de desrespeito. De verdade, eu não esperava esse tipo de confronto, acrescentou em voz baixa. Qin Shaojun e Dong Qingsu ficaram tensos e já tentavam levar Lu Seng para longe dali, mas ele permaneceu parado. Um olhar de impotência e arrependimento apareceu em seu rosto enquanto ele suspirava. Talvez eu devesse ter feito uma entrada mais grandiosa. Se tivesse feito isso, esse drama clichê nunca teria acontecido. Acho que finalmente entendi para que serve mostrar poder, é a única forma de manter os arrogantes afastados. As pessoas ao redor olharam para ele confusas, tentando entender aquelas palavras estranhas. Dong Qingsu, curiosa, levantou o olhar e perguntou, mostrar poder? Lu Seng, do que você está falando? Mostrar poder, repetiu ela. A palavra parecia estranha saindo da boca daquele homem normalmente tão discreto. De repente, um grito ecoou pelo pátio. Ali! É ele! Wang Yao tinha voltado, agora acompanhado por um novo grupo de pessoas. Ele apontou o dedo tremendo para Lu Seng à distância, com os dentes cerrados. É esse desgraçado que acha que pode roubar minha mulher! Vários homens musculosos avançaram ao lado de Wang Yao. Eles caminhavam com a arrogância típica de artistas marciais de alto nível, estalando o pescoço e estufando o peito. Vamos ver quem é o idiota que acha que pode intimidar nosso irmão, gritaram com confiança exagerada. Mas no momento em que os líderes viram o rosto calmo de Lu Seng, congelaram no meio do passo. Toda aquela postura agressiva desapareceu na hora. Espera, o quê? Isso é... Os artistas marciais de olhos azuis do Eagle Kingdom olharam para Lu Seng e imediatamente ficaram pálidos. Um tremor de terror percorreu seus corpos, e suas mãos começaram a tremer. Suor frio escorria pela testa quando reconheceram a figura lendária diante deles, o monstro que dominou o Old Grandmaster Tournament. Sem pensar duas vezes, os estrangeiros caíram de joelhos ao mesmo tempo, cobrindo o rosto como se não fossem dignos de olhar para ele. Santo Deus, não sabíamos que era você. Por favor, tenha misericórdia. Perdoe nossa ignorância. Santo Deus! Wang Yao ficou completamente perdido. Ele olhou para seus supostos protetores ajoelhados sem entender nada. O quê? Irmãos senhores, o que estão fazendo? Levantem e acabem com ele. Mas os estrangeiros o ignoraram completamente, batendo a cabeça no chão repetidas vezes sem sequer ousar olhar para cima. Lu Seng ficou ali parado, com as mãos nos bolsos, parecendo naturalmente superior, uma existência totalmente ópia. Ele soltou um pequeno suspiro e declarou, chega de teatro. Eu vou mostrar quem eu sou. Não há mais motivo para me segurar. Com um movimento lento, Lu Seng apontou um único dedo para o céu. Naquele instante, uma aura antiga e misteriosa começou a emanar de seu corpo, espalhando-se pelo ar como uma onda. A aura começou como uma pressão pesada, semelhante a uma montanha, e rapidamente subiu contra a gravidade, elevando-se para o céu. O que é isso? O que está acontecendo? Gaguejou Wang Yao, paralisado pelo terror. Qin Xiaoan e Dong Qingsu, que estavam perto de Lu Seng, tentaram manter a calma no início, mas logo ficaram completamente impressionados. Eles estavam bem no centro daquela aura esmagadora. Qin Xiaoan murmurou em choque, uma imagem de Dharma. Não, corrigiu a si mesmo. É um avatar físico condensado do chi e sangue incompreensíveis de Lu Seng. A imagem de Dharma de Lu Seng continuou crescendo rapidamente, erguendo-se acima da vila. 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Quando chegou a 1 quilômetro de altura, o próprio chão começou a tremer com o peso de sua presença. O ambiente ficou pesado e solene enquanto todos sentiam aquela pressão divina. Quando a aura de Lu Seng alcançou 2000 metros, Qin Xiaoan ficou incrédulo. A altura ainda está aumentando? Isso é impossível. E então aconteceu. Quando a aura ultrapassou 3000 metros, 5000 metros, o choque virou puro horror. Quando passou de 10.000 metros, o desespero tomou conta.
Mas ela continuou subindo, 20.000, 30.000 metros, como se quisesse alcançar as estrelas. O espaço ao redor de Lu Seng virou um vácuo absoluto, e a pressão do ar empurrou Dong Qinsu e o grupo de Qin Shaojun vários passos para trás. No chão, os estrangeiros levantaram as mãos e saudaram o Deus vivo com desespero. As pessoas reunidas na entrada da Great Forest Mountain Villa tremiam de medo enquanto olhavam para o céu. Uma montanha invisível parecia atravessar os céus. O céu acima da montanha ficou limpo e azul como jade, com todas as nuvens sendo empurradas para longe. Lu Seng estava ali parado, como uma lança atravessando o firmamento. Toda a luz parecia convergir nele. Ele era o centro absoluto da existência. Nem o próprio céu parecia capaz de suprimir seu brilho. Os pais de Dong Qinsu observavam da varanda completamente chocados. Ah, isso é o pico absoluto da evolução humana. Os pais de Dong Qinsu ficaram completamente atônitos quando perceberam a verdade. É ele, aquele grande homem de quem ouvimos falar, o próprio God of War. Ele realmente chegou. Qin Shaojun tremia inteiro enquanto olhava para o amigo. Lu Seng, você é o God of War. Dong Qinsu simplesmente não conseguia acreditar no que via. Sua mente não conseguia conectar o homem que conhecia com aquele titã diante dela. Como isso é possível? Sussurrou. Lá no alto, Lu Seng começou a descer lentamente, pousando suavemente diante dela. O jovem estendeu a mão, e sua expressão ficou imediatamente suave quando segurou a mão trêmula de Dong Qinsu. Lu Seng falou com voz sincera e calma. Na verdade, eu queria te contar essa verdade há muito tempo. Mas nunca parecia existir o momento certo. E, sendo honesto, eu tinha medo de que você não conseguisse aceitar quem eu me tornei. Para resumir, seu namorado é o God of War. Dong Qinsu ficou completamente imóvel, atordoada, enquanto o mundo ao redor parecia distante. O silêncio pesado durou alguns segundos até que a atenção de Lu Seng e Dong Qinsu foi atraída para a entrada principal da vila. Várias figuras poderosas saíram correndo da Green Lake Villa. Eram homens fortes no auge da idade, mestres e grandmasters com auras poderosas, os líderes das famílias mais influentes da região. No momento em que viram Lu Seng, seus rostos se iluminaram de excitação. Sem hesitar, correram até ele e pararam exatamente a 8 metros de distância, fazendo uma reverência profunda. Dong Shenji, Qin Ao e Wang Yuaton saúdam o God of War. Dong Shenji, um homem de rosto redondo, deu um passo à frente. God of War, sua presença na casa da família Dong é uma honra eterna para nós. A entrada da Green Lake Villa virou um caos de murmúrios e gritos. Todos estavam em choque. Era realmente o God of War da Dragon Legion. Muitos tinham vindo esperando apenas ver sua sombra à distância, mas agora estavam diante dele. Lu Seng era mais jovem e mais poderoso do que qualquer um imaginava. Dong Qinsu, Qin Shaojun e Qin Xiaon ficaram completamente paralisados olhando para ele. Lu Seng é o God of War? Achávamos que ele era apenas um general talentoso. Mas a mais chocada era Dong Qinsu. Ela olhou para Lu Seng confusa e depois para Dong Shenji. Pai. Lu Seng, ele realmente é o God of War. Meu Deus! Lu Seng correu rapidamente e ajudou seu futuro sogro a se levantar. Sogro, não precisa de tanta formalidade. Vamos conversar lá dentro. Dong Shenji sorriu orgulhoso e concordou imediatamente. Claro! Claro! Qin Ao e Wang Yuaton observaram com inveja. Maldição, pensaram. O velho Dong conseguiu um genro que cavalga dragões. A família dele está prestes a subir para outro nível. Quando o grupo principal entrou na vila, a multidão lá fora explodiu em conversas. Aquele era realmente o God of War mundial. Ele é tão jovem. A mulher ao lado dele deve ser a filha da família Dong. A partir de hoje, a família Dong é intocável. Entre a multidão, várias mulheres ambiciosas de 40 e 50 anos começaram a falar animadamente. Aquela garota nem parece uma beleza celestial. Se ela conseguiu conquistar o God of War, então eu também tenho chance. Sai da frente.
Vou usar todas as conexões da família Kim para conseguir uma apresentação. Você acha que pode furar fila? Se aquela é o padrão da família Adon, então minha filha é praticamente uma deusa. Essas palavras foram como uma faísca em pólvora. As jovens nobres do pátio despertaram e correram para a entrada da vila como tigresas. Saiam da frente! O God of War é meu! No meio da confusão, uma mulher de meia-idade com aparência bem desgastada avançou cheia de confiança. Mesmo com uma aparência nada agradável, ela empurrava a multidão de belas mulheres com o corpo. E se o God of War gostar de mulheres experientes? God of War! Estou indo! Uma garota que viu aquilo ficou sem palavras. Você está falando sério, tia? A mulher respondeu irritada. Como vou saber se não tentar? Nunca se sabe o gosto de um figurão desses. Depois daquela explosão inicial de caos, a entrada da vila gradualmente ficou silenciosa. A maioria dos convidados importantes já havia entrado. Restaram apenas Qin Shaojun, Qin Xiaoyan e um Wang Yao completamente destruído no pátio. Qin Shaojun ainda tentava processar tudo. O que diabos é isso, Lu Seng? Eu sabia que você era um prodígio, mas general? E agora o próprio War God? Até onde vai sua sombra? Qin Shaojun ficou parado por um longo momento, ainda em choque. Quando finalmente voltou à realidade, seus olhos brilharam de animação. Lu Seng, seu monstro. Você sempre gostou de fazer entradas dramáticas, não é? Ele começou a rir alto, cheio de orgulho. Seu pestinha sortudo, murmurou Qin Xiaoyan com inveja. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou, não tenho palavras. Ser melhor amigo da lenda viva da Dragon Brigade, sua sorte é absurda. Qin Shaojun apenas sorriu e deu um tapa amigável no ombro do irmão. Relaxa, irmão. Agora que estou no círculo interno, eu cuido de você. Depois ele foi até Wang Yao, com um sorriso cheio de sarcasmo. Wang Yao, preciso pedir desculpa. Subestimei sua coragem. Falando sério, continuou Qin Shaojun, levantando o polegar lentamente. Tentar roubar a mulher do War God e ainda contratar gente para bater nele? Isso exige um nível especial de idiotice. Você acaba de ganhar o título de homem mais suicida do Dragon Country. O rosto de Wang Yao ficou completamente pálido. Desesperado, Wang Yao olhou ao redor procurando seus irmãos seniores, os supostos especialistas que deveriam protegê-lo. Mas só encontrou o vento e o pátio vazio. Mas... Lu Seng, não pode ser. Qin Shaojun se aproximou e falou friamente, nem adianta procurar. Seus protetores perceberam a situação e desapareceram antes que você piscasse. Se quer continuar vivo, é melhor nunca mais voltar ao Eagle Kingdom. Se aparecer lá, seu mestre provavelmente vai gravar essa vergonha nas suas costas antes de te expulsar de volta. Nesse momento, Wang Yao desabou no chão como um boneco sem cordas. Estou completamente acabado. Murmurou ele. 3 dias depois, em alto mar, em um luxuoso iate cortando as ondas azuis, Lu Seng e Dong Qinsu estavam deitados lado a lado sob o sol dourado. Lu Seng estava deitado com as mãos atrás da cabeça olhando para as nuvens. Meu futuro sogro é um Grandmaster de pico do nível 8, um homem orgulhoso e respeitado. Já minha família, no papel, é totalmente comum, sem linhagem antiga, sem fortuna enorme. Como eu convenceria um homem como Dong Shenji a entregar a filha dele? Ele fez uma pausa e sorriu levemente. A única resposta lógica era virar um Martial God. Dong Qin sorriu suavemente. Chega disso, Sr. War God. Não se ache demais. E eu ainda não esqueci que você escondeu sua identidade de mim. Lu Seng pegou um copo de refrigerante gelado. Não foi de propósito, disse calmamente. Foi circunstancial. Fazia muito tempo que eu não relaxava assim, comentou Lu Seng olhando o horizonte. A brisa do mar passava pelo convés e levava embora a tensão das batalhas recentes. Um dia preciso trazer meus pais para ver esse lugar. Lá estava, exatamente onde ele esperava. Naquele instante preciso,
um iate secundário não tripulado que vinha seguindo atrás deles parou completamente, balançando suavemente no centro do mar profundo. A embarcação tinha parado exatamente acima de uma coordenada específica que Lu Seng vinha monitorando, uma anomalia localizada onde um fluxo fraco, mas inconfundível, de aura sombria e abissal vazava constantemente para as águas ao redor. Lu Seng se levantou e rapidamente trocou para um conjunto de roupas casuais e funcionais, colocando uma mochila pesada nas costas. Ele olhou para Dong Qinsu com uma expressão séria e focada. As coordenadas estão confirmadas. A partir de agora, preciso que você volte exatamente para este ponto a cada 7 dias para verificar meu progresso e manter nossa comunicação. Dong Qinsu assentiu, e seus olhos mostraram por um instante um leve traço de preocupação, que ela logo escondeu com um sorriso decidido. Ela deu um passo à frente, ergueu as mãos e envolveu suavemente o pescoço de Lu Seng, puxando-o para um beijo suave e demorado. Só me promete que vai tomar cuidado. Eu vou estar aqui, esperando você voltar das profundezas. Lu Seng respondeu apenas com um murmúrio baixo de confirmação, seu rosto suavizando por um breve segundo. Sem dizer mais nada, ele se virou e saltou por cima da grade, cortando a água escura com um mergulho limpo e preciso. Quando as últimas ondulações na superfície desapareceram no imenso azul do mar, Dong Qinsu permaneceu à beira do convés, olhando fixamente para o ponto onde o homem que ela amava havia desaparecido no mundo sem luz abaixo das ondas. Muito abaixo da superfície, o corpo de Lu Seng se transformou em um peso em queda livre, afundando cada vez mais pelas camadas do oceano que se tornavam cada vez mais frias e pressionadas. 5.000 metros. 10.000 metros. 20.000 metros. Em uma velocidade assustadora, ele desceu até que seus pés finalmente tocaram o fundo coberto de lodo da trincheira mais profunda da Blue Star. Em circunstâncias normais, o fundo do mar deste planeta chega apenas a profundidades entre 10 e 20.000 metros. Qualquer coisa além disso geralmente pertence a geometrias anormais das Yuan Dungeons. Mas desta vez, Lu Seng estava aqui por pura e simples cultivação, escolhendo o peso esmagador do abismo natural em vez do ambiente caótico de uma dungeon para temperar seu espírito. Já dei ordens para Dragon Division intensificar a vigilância nos principais locais de mineração do mundo, pensou ele, mantendo a mente clara mesmo sob a pressão imensa. Só espero que encontrem alguma evidência concreta do cataclismo que está por vir antes que seja tarde demais. Desde que tinha visto aqueles fragmentos de visões do Apocalipse no mundo dos sonhos, um medo pesado e silencioso tinha criado raízes em sua alma. Para o mundo, ele parecia calmo, mas por dentro o peso de uma civilização condenada pressionava seu coração todos os dias. Com apenas 8 anos restantes antes da chegada do apocalipse final, suas opções eram dolorosamente limitadas neste momento. Mesmo que ele descobrisse amanhã a origem exata do desastre, Lu Seng sabia com amarga clareza que ainda não possuía o poder absoluto necessário para impedir fisicamente a destruição de um mundo inteiro. Não importa o que o destino tenha preparado, eu vou enfrentar de frente, decidiu ele, enquanto sua vontade marcial se tornava afiada como um diamante. As variáveis dessa crise não são tão importantes quanto a minha própria força. Se eu for forte o suficiente para quebrar os céus, qualquer crise pode ser resolvida. Com um grunhido contra o peso esmagador da água, o jovem colocou a mochila pesada no chão. Ela estava cheia até a borda com cristais de energia de alta pureza, o combustível essencial para a difícil jornada de transcendência que ele estava prestes a iniciar. Os olhos de Lu Seng ardiam com uma determinação feroz e inabalável enquanto ele se sentava em posição de meditação com as pernas cruzadas. Ali, no fundo de um abismo de 20.000 metros onde a luz do sol jamais havia chegado, ele se preparou para iniciar sua vigília solitária na escuridão. A mochila reforçada que ele carregava foi quase imediatamente esmagada pela pressão hidrostática absurda do fundo do mar. O tecido se rasgou, revelando um tesouro brilhante de cristais de energia parecidos com diamantes, que cintilavam mesmo na escuridão absoluta da trincheira. Estendendo a mão, que parecia pesada como chumbo sob o peso do oceano, Lu Seng pegou casualmente um cristal do tamanho de um polegar do monte. Sem hesitar por um segundo, ele jogou a fonte concentrada de energia diretamente na boca. Os músculos densos e poderosos de seu sistema digestivo pulverizaram o cristal com facilidade, e uma torrente inimaginável de energia celestial bruta explodiu dentro de seu núcleo.
No interior do corpo marcial de Lu Seng, o complexo mapa estelar começou a brilhar com uma luz etérea suave, absorvendo essa energia para nutrir suas células imortais em evolução. Os olhos de Lu Seng se abriram de repente, e uma radiação dourada brilhante explodiu de suas pupilas, cortando as profundezas turvas como refletores poderosos. O fundo do mar da Blue Star já chegou ao seu limite natural. Só aqui, sob a maior pressão física que o mundo pode oferecer, posso realmente temperar meu corpo marcial, minha essência espiritual e minha vontade marcial ao extremo. Vou esperar aqui, ficando mais forte na escuridão, até que aquele Lord Guide finalmente apareça. Quando esse dia chegar, vou usar a chegada do Guide de nível 10 como catalisador definitivo, o golpe final de pressão necessário para quebrar meus limites e alcançar de uma só vez o reino do Martial-Sente do 9º nível. Ele estava apostando tudo em um único avanço decisivo para transcender o corpo mortal e entrar no verdadeiro reino dos Martial-Sentes do 9º nível. A partir daquele dia, um ritmo foi estabelecido. A cada 7 dias, Lu Seng subia das profundezas sem luz para encontrar Dom Quinso, mantendo sua frágil conexão com a família e com a Dragon Division. Todo o resto do tempo era dedicado a uma cultivação brutal e incessante, enquanto sua força crescia rapidamente ao absorver os cristais de energia. De vez em quando, monstros grotescos e gigantes do fundo do mar eram atraídos pela energia pulsante que emanava da trincheira. Mas antes que essas criaturas se aproximassem, Lu Seng simplesmente fechava os olhos, e a luz dourada desaparecia, sendo substituída por uma intenção assassina tão fria que parecia congelar a água. Ele continuava consumindo cristais de energia, observando o número de células imortais em seu corpo aumentar dia após dia. Embora o Old Grandmaster Tournament não tivesse fornecido o estupim final que ele buscava, tinha lhe dado domínio sobre 278 células imortais. Agora essas células estavam se multiplicando naturalmente, e sua força disparava como se ele tivesse voltado ao estado de hibernação em Garen Island, enquanto seu corpo pressionava constantemente o limite real do 8º nível. Enquanto o poder bruto dentro dele subia como uma maré crescente, Lu Seng passava suas horas silenciosas refletindo sobre a natureza de sua própria existência, imaginando que forma magnífica e aterradora seu verdadeiro Martial Arts Dharma-Image assumiria quando finalmente se manifestasse. O tempo continuou fluindo como um rio imparável, e 3 meses desapareceram num piscar de olhos. No Sente Country, através da vasta e brilhante extensão do deserto dourado, o calor era insuportável. Nos primeiros períodos da história marcial, essa região era temida como a Zona da Morte, mais de 20 milhões de quilômetros quadrados de deserto intransponível queimado pelo sol. No coração dessa terra sem vida, um grupo de Martial-Sentes de alto nível aguardava em silêncio, esperando receber a chegada do visitante celestial. Mais de 1000 homens e mulheres de elite estavam reunidos entre as dunas, cada um irradiando uma aura poderosa própria. Eram os verdadeiros governantes de várias nações, liderados por um homem de meia-idade com o carisma natural de um soberano, Cumberland. Ao lado dele estavam outros 13 poderosos Martial-Sentes da Old Martial Arts Association e da Western Martial Arts Alliance. Todos estavam reunidos naquele canto esquecido e desolado do mundo, com expressões cheias de uma seriedade quase religiosa. De repente, uma voz quebrou o silêncio: ele chegou. No mesmo instante, todos os Martial-Sentes caíram de joelhos, prostrando-se sobre a areia escaldante. Pouco depois do anúncio, uma espaçonave elegante de cor azul escura começou a descer silenciosamente dos céus, até parar suspensa a apenas algumas dezenas de metros acima do deserto. Ela se movia com uma elegância assustadora, sem emitir som algum nem demonstrar inércia, como se as leis da gravidade da Blue Star fossem apenas sugestões para sua tecnologia avançada. Uma escotilha triangular se abriu na base da nave, liberando uma luz branca pura e ofuscante que se espalhou sobre a areia. Damos boas-vindas à chegada do Lord Guide, gritaram os Martial-Sentes em uníssono, como um trovão. À medida que a luz se intensificava, uma silhueta alta e imponente começou a se formar no portal. Um jovem com mais de 2 metros de altura saiu da luz. Ele tinha uma cabeleira brilhante de dourado escuro que reluzia como uma auréola, moldando um rosto bonito e olhos de um roxo claro impressionante. Vestia um traje roxo justo feito de um material misterioso que envolvia seu físico quase perfeito, refletindo um brilho dourado sob o sol.
Seus olhos eram profundos demais para compreender, carregando a beleza fria das luzes árticas e a profundidade infinita de um céu de verão ao entardecer. Ele começou a caminhar lentamente para frente. No momento em que apareceu, uma onda de reverência primitiva varreu Cumberland e todos ao redor, visível no tremor de seus corpos enquanto olhavam para ele. O guide, com uma aparência surpreendentemente gentil, ofereceu um pequeno sorriso treinado para a multidão prostrada. Já faz bastante tempo, não é mesmo? Quando Cumberland ergueu os olhos e viu a leve auréola cintilante flutuando acima da cabeça do guide, percebeu com entusiasmo que a tecnologia e a força dele haviam evoluído mais uma vez. Com um simples estalar de dedos, o guide fez aparecer no ar dezenas de pilares prateados de vários tamanhos, que desceram e se fixaram na areia diante da multidão. Cada pilar tinha marcações precisas indicando os itens guardados dentro. Cumberland, disse o guide friamente, tudo o que suas organizações solicitaram e trocaram no ciclo anterior está aqui. Uma onda de pura alegria brilhou nos olhos da elite reunida. Cumberland abaixou ainda mais a cabeça, sua voz tremendo de gratidão enquanto falava com o visitante celestial. Somos eternamente gratos pela sua benevolência, meu senhor. Obrigado pelo seu apoio contínuo. A expressão do guide ficou gelada num instante, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. Palavras vazias de gratidão não me servem para nada. Se realmente querem demonstrar agradecimento, tragam resultados práticos. Onde estão os cristais de energia deste ciclo? Tragam-nos imediatamente. E não me façam repetir. Já estou cansado de ter que pressionar vocês toda vez que nos encontramos, acrescentou ele, com um tom cada vez mais perigoso. Assim que terminou de falar, uma onda visível de terror tomou Cumberland e os marchalcentes ao redor. Seus corações afundaram ao perceber a gravidade do fracasso. Cumberland sentiu o suor frio molhar sua gola enquanto tentava encontrar palavras. Os cristais de energia. Meu senhor, por favor entenda, neste ciclo específico nós não conseguimos preparar a quantidade completa a tempo, gaguejou ele, com a cabeça tão baixa que quase tocava a areia em seu pedido desesperado de desculpas. No instante em que as palavras saíram da boca de Cumberland, ele sentiu um frio mortal percorrer sua espinha, como se todo o calor do ar ao redor tivesse desaparecido. O guide percebeu que algo estava errado e interrompeu seus movimentos. O sorriso gentil desapareceu enquanto sua expressão se tornava rígida. O espaço ao redor da nave ficou opressivo, e o próprio ar parecia engrossar como uma substância viscosa, deixando Cumberland e todos ao redor ofegantes, como se estivessem sendo esmagados. Vocês têm coragem de me dizer que não há cristais de energia? Rugiu o guide, sua voz ecoando como trovão pelo deserto. Seus olhos frios pareciam conter uma tempestade terrível, prometendo destruição total para aqueles que o decepcionaram. A aura do guide explodiu instantaneamente com uma força esmagadora, tão intensa que até mesmo os famosos marchalcentes do mundo não conseguiram permanecer de pé. Eles foram pressionados contra a areia por um poder tão vasto que desafiava qualquer explicação, enquanto um medo existencial paralisante dominava seus corações. O couro cabeludo de Cumberland formigava com a ameaça de morte, mas ele cerrou os dentes e forçou a si mesmo a falar sob a pressão esmagadora. Ele avançou rastejando alguns centímetros, respirou de forma irregular e se ajoelhou para apresentar seu relatório. Lord Lanshen, por favor, escute. Mesmo não conseguindo reuni-los a tempo, a produção real de cristais de energia nas zonas controladas superou o ciclo anterior em 30%. O volume dessa entrega era assustador, ultrapassando bem mais de 470 quilos de cristais de energia de alta pureza. Mas ao dizer esses números, um terror gelado percorreu a espinha de Cumberland, fazendo todo o seu corpo tremer involuntariamente. Ele hesitou por um longo e sufocante momento, enquanto o peso silencioso do fracasso pairava no ar. Lanshen rangeu os dentes, o som agudo ecoando no silêncio pesado. Mas o quê? Fale claramente. O que significa essa hesitação? A testa do Lord Guide se franziu profundamente enquanto seus olhos roxo-claro se estreitavam com suspeita. Não me diga que seu grupo miserável decidiu esconder uma parte para me fazer algum tipo de surpresa patética. Cumberland soltou uma risada vazia e amarga, balançando a cabeça com um olhar completamente derrotado.
Meu senhor, não é que nos faltasse vontade de entregar esses cristais de energia. A verdade é muito pior, todo o lote foi tomado à força por outra pessoa. Com uma expressão sombria, ele se virou e deu uma ordem fria aos subordinados. Mostrem imediatamente as provas visuais ao Lord Guide. Deixem que ele veja o responsável com os próprios olhos. Uma enorme tela holográfica surgiu no ar, descendo lentamente para exibir uma gravação em alta definição. Lan Shen lançou um olhar casual, quase entediado, para a tela brilhante. Mas quando as imagens começaram a rodar, a máscara de indiferença em seu rosto lentamente se transformou em verdadeiro interesse. Na gravação, sobre um vasto mar, ele viu um jovem irradiando uma presença tão magnífica e brilhante quanto o sol do meio-dia, lutando em uma batalha catastrófica contra um avatar de Marte Aldão Dharma. Essa manifestação gigantesca tinha centenas, talvez até 1000 metros de altura, mas estava sendo destruída sistematicamente, despedaçada em milhares de fragmentos brilhantes pelo ataque esmagador do jovem. Dos lábios do jovem radiante na tela saiu uma declaração que vibrava com autoridade absoluta, ecoando até pelos alto-falantes digitais. Neste reino, sob os céus e sobre a terra, eu estou sozinho, sou verdadeiramente invencível entre todos os mortais. Se existe algum poder superior capaz de contestar isso, então que esse tal Guide venha falar comigo pessoalmente, acrescentou o jovem com um sorriso frio e provocador. O vídeo terminou, deixando o lugar mergulhado em um silêncio pesado. Os olhos de Lan Shen brilharam com uma luz estranha e predatória, enquanto seu rosto revelava uma rara e sombria apreciação pela ousadia que acabará de testemunhar. Impressionante! Simplesmente impressionante, murmurou Lan Shen, sua voz carregada de um prazer estranho e melodioso. Que surpresa magnífica! Quem diria que esse pequeno planeta de recursos de nível 1, tão estagnado, conseguiria criar um talento marcial tão interessante e poderoso? Então o garoto quer que eu apareça pessoalmente, é? Ele pediu um encontro, e seria rude da minha parte ignorar um pedido tão raro. O olhar de Lan Shen voltou para Cumberland, enquanto um sorriso afiado surgia em seu rosto. Leve-me até esse jovem invencível, imediatamente. Quero ver até onde vai a arrogância dele. O visitante celestial abriu um grande sorriso, mostrando os dentes com um prazer predatório. Que coisa interessante! Parece que essa viagem tediosa não vai ser tão chata quanto eu imaginava. Num instante, a nave azul escura que havia desaparecido nas nuvens reapareceu com um zumbido baixo. Um pilar de luz brilhante desceu do céu, puxando Lan Shen e os membros de alto escalão do grupo de Cumberland para dentro da nave. Enquanto isso, em um canto tranquilo do Dragon Country, Tan Zongjil estava sentado em profunda meditação. Vestindo roupas marciais rasgadas e com uma barba curta verde escura por fazer, todo o seu corpo estava coberto por uma fina camada de poeira, como se ele tivesse se tornado parte da própria terra. De repente, o foco interno de Tan Zongjil mudou. Seus olhos se abriram de repente quando ele saiu de seu estado profundo de meditação. Ele colocou a mão dentro das vestes e retirou um dispositivo de comunicação tecnológico. Ao observar os dados que piscavam na pequena tela, uma luz complexa brilhou em seus olhos. Essa aura imensa e opressiva que começou a se espalhar pelo mundo, não há dúvida. O Lord Guide finalmente desceu sobre nós. O olhar de Tan Zongjil ficou frio e distante enquanto ele observava o horizonte e murmurava, Lu Seng, você que se declara invencível entre todos os mortais, fico pensando. Quando finalmente ficar frente a frente com um verdadeiro ser celestial das estrelas, será que você vai sobreviver, ou sua lenda vai terminar em sangue e silêncio? Ao mesmo tempo, dentro dos salões elegantes e tranquilos do Transcendence Martial Arts Jin, Lian Su estava reclinada com uma postura relaxada e elegante. Com suas longas pernas sedosas apoiadas sobre um pequeno banco acolchoado, ela olhou para Lin Vanvan com curiosidade divertida. Me diga, Vanvan, alguém já conquistou seu coração? Uma garota da sua idade deveria conhecer mais pessoas. Tem alguém no nosso próprio ginásio de artes marciais que você consideraria como namorado? Lin Vanvan, que estava massageando cuidadosamente as pernas de Lian Su, sentiu o rosto esquentar de repente, ficando vermelho como um tomate. Não, mãe, não tem ninguém assim aqui, respondeu ela, gaguejando levemente, enquanto sua mente inevitavelmente lembrava de um certo jovem. Além disso,
murmurou a jovem, tentando mudar de assunto e esconder o constrangimento. Até mesmo só massagear suas pernas já é extremamente cansativo para mim. O corpo de Marte ausente é tão denso e poderoso que minhas mãos parecem estar pressionando um bloco de mármore sólido impossível de quebrar. Percebendo a distração momentânea da filha e aquele olhar distante em seus olhos, Lian-su insistiu mais um pouco, com um sorriso cheio de significado nos lábios. O que foi? Será que realmente não existe nenhum rapaz neste ginásio tão prestigiado que tenha conseguido chamar sua atenção? Lin Vanvan parou os movimentos por um instante e usou o dorso da mão para limpar delicadamente o suor da testa. Não é isso, mãe. É que eu cresci com todo mundo aqui desde pequena. Para mim, eles são como irmãos e irmãs, são praticamente família. Pensar em namorar algum deles seria estranho. Isso faz sentido, admitiu Lian-su, assentindo lentamente enquanto refletia sobre a vida protegida da filha. Mas e o mundo fora dessas paredes? Você já pensou em alguém de fora do nosso círculo? Lin Vanvan abaixou o olhar e respondeu em voz baixa, eu quase não saí muito desde pequena, mãe. Na verdade, nem conheço ninguém do mundo lá fora direito. Lian-su se endireitou de repente, e sua expressão ficou inesperadamente séria enquanto olhava diretamente para a filha. Então pense com calma. Das poucas vezes que você realmente saiu e viu outras pessoas, quem foi que deixou a impressão mais forte em você? Lin Vanvan apoiou o queixo nas mãos, e seu rosto delicado, quase como de uma boneca, assumiu uma expressão pensativa. Ela começou a vasculhar suas poucas memórias do mundo fora do Transcendence Jin, tentando lembrar de um rosto específico que se destacasse no meio de tantas pessoas comuns. Depois de um longo silêncio pensativo, a garota finalmente respondeu, quase sussurrando, naturalmente, a pessoa que deixou a marca mais profunda em mim foi o namorado de Dong Qingsu. Lu Seng. Eu lembro que, antes de Qingsu ficar presa naquela caverna subterrânea terrível, todo mundo já tinha desistido das buscas e assumido que ela estava perdida, continuou Lin Vanvan, com os olhos brilhando intensamente. Mas Lu Seng não desistiu. Ele arriscou a própria vida e o próprio futuro, entrando direto na boca da morte só para salvá-la. Se eu algum dia tiver um namorado, eu gostaria que fosse alguém com essa mesma coragem e dedicação. Para o resto do mundo, Lu Seng era o monstro que havia humilhado sozinho os Marte ausentes na Great State Assembly para provar que era invencível entre os mortais. Mas no coração de Lin Vanvan, essa demonstração de força nem se comparava à devoção que ele mostrou ao salvar Dong Qingsu da escuridão. Um leve sorriso calculista apareceu no rosto de Lian-su. Ela começou a pensar se o destino talvez fosse generoso o suficiente para fazer Lin Vanvan cruzar novamente com Lu Seng, quem sabe até criar uma nova história entre os dois à sombra da lenda crescente dele. De repente, um som curto escapou dos lábios de Lian-su, quebrando o silêncio da sala. O comunicador de alta tecnologia no bolso dela começou a vibrar com urgência, piscando uma sequência de luzes vermelhas de alerta. Eu preciso sair imediatamente. Não sei quando vou voltar, então não espere por mim nem prepare jantar hoje. Sem dar nenhuma explicação, Lian-su desapareceu em um borrão de velocidade sobre-humana, deixando Lin Vanvan completamente confusa. Espera, mãe! Para onde você vai? Gritou a garota, mas suas palavras só encontraram o ar vazio. Lian-su se movia numa velocidade quase sobrenatural, e sua mente corria ainda mais rápido que seus passos. O Lord Guide finalmente chegou a este planeta, as engrenagens do destino começaram a girar rumo ao caos. Eu realmente espero que Lu Seng tenha sido sábio o suficiente para ouvir meus avisos anteriores, pensou ela, cada vez mais ansiosa a cada passo. Preciso ver esse confronto com meus próprios olhos. O mundo está prestes a mudar, e Lu Seng está bem no centro da tempestade. Enquanto isso, no coração caótico de um campo de batalha dentro de uma dungeon rank A, um jovem guerreiro extremamente bonito estava no meio de um redemoinho de violência, destruindo sistematicamente seus inimigos com uma precisão mortal. Ele se movia como uma máquina implacável de destruição no meio de uma enorme horda de bestas mutantes, e cada golpe tirava uma vida. O chão seco e rachado rapidamente começou a ficar vermelho escuro enquanto ele massacrou os monstros com eficiência assustadora.
Os outros guerreiros experientes que lutavam ali pararam completamente de lutar, ficando em silêncio e de boca aberta enquanto assistiam àquela demonstração absurda de habilidade marcial. Todos que presenciavam aquela carnificina sentiam um respeito profundo misturado com medo. Aquele homem parecia um psicopata obcecado por combate, abatendo monstros de alto nível com a frieza metódica de alguém cobrando uma dívida. Os olhos de Zhao Ji brilhavam com uma mistura quase insana de exaustão e pura empolgação. Essa técnica de temperamento corporal do God of War é simplesmente divina, murmurou ele para si mesmo. A cada ciclo de circulação, eu ganho novos entendimentos e minha força explode ainda mais. Não é à toa que isso foi criado por um verdadeiro especialista transcendental. Depois de puxar uma respiração pesada para acalmar o coração acelerados, Zhao Ji se preparou para voltar para a batalha. Mas de repente ele parou, levantando a cabeça para olhar o céu distante com uma expressão atordoada. Espera, eu consigo sentir. O Guide, o Lord Guide finalmente chegou. Assim que as palavras saíram da boca deles, Zhao Ji voltou à realidade abruptamente. Ele sacudiu a cabeça com força, tentando clarear a mente. O Guide? Do que diabos eu estou falando? Droga dessas memórias fragmentadas de um futuro que ainda nem aconteceu, elas estão começando a bagunçar minha cabeça de novo. Zhao Ji franziu a testa e expulsou à força essas lembranças confusas da mente antes de avançar novamente para o campo de batalha. Com um rosnado baixo, ele voltou ao massacre. Ele só precisava matar mais 10 milhões de monstros para finalmente retornar ao seu próprio mundo e pegar sua recompensa. Só então sua tão aguardada vingança finalmente estaria ao alcance. Enquanto isso, a notícia da chegada do visitante celestial se espalhou pelos canais secretos do mundo como um incêndio fora de controle no exato momento em que a nave dele tocou o solo. Todos os marchalcentes do mundo inteiro, até mesmo aqueles que não estavam presentes no deserto, receberam a notificação urgente no mesmo instante. A era dos visitantes celestiais havia realmente começado, e a elite do mundo estava sendo convocada. Agora, os olhos do mundo estavam voltados para Dragon Country. Nas águas tranquilas do Ningay Sea, um iate de luxo balançava suavemente. Dong Qinsu estava sentada na proa, vestindo roupas simples. Embora Lu Seng só emergisse uma vez a cada 7 dias, ela passava a maior parte do tempo ali no mar. Era a única maneira de sentir que estava perto dele, garantindo que estaria ali no exato momento em que ele voltasse à superfície. De repente, uma sensação profunda de inquietação tomou Dong Qinsu, como se uma enorme nuvem escura tivesse coberto o sol da tarde. Um frio de ansiedade apertou seu coração, fazendo sua respiração travar. Diga-me, jovem, uma voz fria e poderosa falou diretamente atrás dela, vibrando com uma força assustadora que abafou até o som das ondas. Por acaso você sabe onde está atualmente a pessoa chamada Lu Seng? Dong Qinsu se virou rapidamente, e um suor frio percorreu todo o seu corpo. O convés já não estava vazio, agora estava ocupado por um grupo de guerreiros poderosos liderados por uma figura alta e misteriosa cuja presença parecia pesar no ar. O homem no centro do grupo emanava uma aura de terror absoluto que parecia esmagar sua alma. Com apenas um olhar apavorado, ela reconheceu um rosto que já tinha visto nas notícias, Marchalcente Tan Zonjil de Dragon Country. Se alguém do nível dele estava ali, então os outros presentes certamente também eram Marchalcentes. Seu coração batia violentamente contra o peito. Mas havia outra pessoa ali, uma figura central que até mesmo esses famosos marchalcentes tratavam com uma reverência assustadoramente submissa. Por que esses predadores supremos do mundo marcial estavam ali? Eles vieram por causa de Lu Seng? Ela não conseguia dizer se eram aliados ou inimigos mortais. Lan Shen lançou um olhar indiferente para Tan Zonjil e perguntou em tom casual, onde está aquele chamado Zhao Ji? Por que ele não veio me receber? Mas antes que Tan Zonjil pudesse responder, Lan Shen soltou uma risada leve. Ah, já lembro. Ele não foi completamente derrotado e humilhado por aquele jovem invencível? Nesse momento, Cumberland deu um passo à frente e apontou diretamente para Dong Qinsu no iate abaixo. Meu lord, essa mulher tem uma ligação muito íntima com Lu Seng. Tenho certeza de que, com o interrogatório adequado, ela nos levará diretamente até o esconderijo dele.
Assim poderemos recuperar os cristais de energia que foram roubados. Antes mesmo que Cumberland terminasse a frase, o instinto de sobrevivência de Don Quinso assumiu o controle. Ela disparou em direção à grade do iate com uma explosão repentina de velocidade. Eu preciso fugir, pensou desesperadamente. Não posso deixar que eles me capturem. Mas no exato momento em que Don Quinso estava prestes a saltar para o mar, o mundo ao redor dela pareceu congelar. Seu corpo ficou parado no meio do movimento, como se fosse um vídeo pausado, incapaz de se mover. Eu não consigo me mover, percebeu ela com horror. Uma simples praticante Rank 6 realmente acha que pode escapar da nossa presença? Que ingenuidade, comentou Cumberland com indiferença, manipulando casualmente as forças da natureza com um simples movimento do dedo. Cumberland! De repente, uma voz profunda e gelada como o abismo do oceano ecoou pelos céus, vibrando com uma força tão grande que Cumberland recuou de surpresa enquanto o mar começava a se agitar violentamente. Parece que fui generoso demais com você no nosso último encontro, disse a voz. O tom gelado fez um arrepio violento percorrer a espinha de Cumberland. O medo profundo que ele achava ter enterrado voltou de repente, esmagando sua calma. Cumberland, o poderoso Martial Saint Rank 9, começou a tremer ao reconhecer aquela voz familiar. Seus olhos se arregalaram quando uma figura apareceu de repente no vazio acima, uma forma majestosa feita inteiramente de ametista translúcida brilhante. Cada detalhe daquela forma de ametista era incrivelmente preciso, cada fio de cabelo, cada respiração, até as pequenas dobras das roupas cristalinas pareciam reais. A figura se erguia com uma elegância perfeita, quase como uma obra divina criada pelos próprios céus. Quando Cumberland e os mais de 20 Martial Saints Rank 9 viram aquela manifestação de luz sangue, suas expressões mudaram completamente de choque. Cumberland apertou os punhos até os nós ficarem brancos e murmurou entre dentes, essa silhueta é claramente luz sangue, mas não tem peso físico, é uma projeção espiritual. Entendi agora. Isso é apenas uma projeção espiritual do Sisto Tsent, luz sangue, percebeu ele, com a voz tremendo. O trauma psicológico que ele sofreu no Old Grandmaster Tournament era tão profundo que, mesmo com Lan presente, apenas ver aquela forma de ametista já fazia o medo surgir no coração deles. No alto do céu, a figura de ametista piscou violentamente e se moveu com uma velocidade que parecia ignorar as leis da física. O avatar cristalino de Lu Seng virou um borrão de luz e sombra e apareceu diante de Cumberland em menos de um piscar de olhos. O corpo inteiro do Sisto Tsent tremia e piscava como uma tela com interferência. Quando finalmente se estabilizou, seu rosto de ametista estava a poucos centímetros de Cumberland, prendendo Martial Saint no lugar com uma pressão espiritual sufocante. Uma pressão invisível cheia de luz roxa suave explodiu da projeção e se espalhou pelo céu. Parecia uma névoa mística e sufocante que envolveu o céu e a terra. Em um instante, essa energia se condensou em uma corrente feroz que rasgou a atmosfera e abriu um enorme rastro luminoso sobre o mar escuro. O rosto de Cumberland ficou pálido quando sentiu uma força infinita envolver seu corpo. Incontáveis pontos de luz se juntaram em um único ponto de pressão. Nesse momento, o punho de ametista do Sisto Tsent tocou suavemente o peito dele. Bum! O impacto não fez som, mas um baque profundo ecoou nas almas dos Martial Saints que assistiam. Num instante, o poder universal que Cumberland havia reunido se despedaçou, e a energia se dissipou como vagalumes levados pelo vento. O corpo de Cumberland permaneceu parado, mas uma versão espiritual dele foi arrancada violentamente para trás, com o peito afundado e o rosto cheio de dor. Essa cena surreal de uma alma sendo arrancada do corpo fez as pupilas dos Martial Saints ao redor se contraírem de horror. O golpe de ametista de Lu Seng havia ignorado o mundo físico e atingido diretamente a Martial Soul de Cumberland. Com um único golpe casual, a essência dele quase foi expulsa do corpo. Impossível, gritaram os espectadores. Uma simples projeção espiritual. E com um soco ele lançou a Martial Soul de Cumberland para fora. Um ataque desses é praticamente uma sentença de morte instantânea, murmuraram com medo. A maior característica de um Martial Saint Rank 9 é a sua vontade e espírito indestrutíveis. A Martial Soul é o que separa mortais de deuses.
Enquanto um Grandmaster Rank 8 morre se o corpo for destruído, um Rank 9 pode sobreviver enquanto sua Martial Soul permanecer intacta. Mas o ataque de Lu Seng era uma execução direta da alma. Como o espírito de Cumberland ainda estava ligado ao corpo, a Martial Soul dele foi puxada de volta por um instante. Mas antes que pudesse se estabilizar, Lu Seng lançou uma série de golpes de ametista em seu peito. Nenhum som foi ouvido, e nem uma linha de sua roupa se moveu, mas os gritos horríveis de Cumberland ecoaram enquanto sua forma espiritual era brutalmente destruída. O rosto de Cumberland se tornou uma máscara grotesca de dor enquanto sua alma era tratada como um saco de pancadas pela projeção de ametista. Seu corpo físico permanecia imóvel, mas rachaduras começaram a aparecer na Martial Soul dele. Finalmente, um terror absoluto apareceu em seus olhos. Ele virou o olhar para Lan Shen e implorou silenciosamente: Lord Guide, por favor, me salve. Lan Shen observava tudo com uma expressão quase divertida antes de levantar lentamente um dedo. Com um movimento elegante, ele tocou o ar na direção de Cumberland. A Martial Soul quebrada voltou instantaneamente ao corpo como um elástico puxado. Cumberland, que parecia um cadáver vazio, respirou com força ao voltar à vida, mas sua aura despencou e ele foi arremessado milhares de metros para longe pela força restante. O rosto que antes mostrava arrogância agora estava pálido como o de um morto. Cumberland tremia violentamente, coberto de suor frio, parecendo alguém que acabou de escapar da morte por pouco. Os olhos de Cumberland se moviam freneticamente, refletindo o alívio desesperado de alguém que encarou o vazio da morte e voltou no último segundo. Ele respirava pesadamente, segurando o peito. Ufa, eu voltei. Eu ainda estou vivo. A escuridão quase me levou. Não foi apenas Cumberland que sentiu o peso da morte se aproximando. Os outros Martial Saints recuaram ainda mais para longe, e o medo que sentiam do Sisto Tsent, Lu Seng, alcançou um nível assustador. Eles perceberam que, diante daquela técnica capaz de destruir a alma, seus supostos corpos invencíveis de Rank 9 não passavam de bonecos de palha frágeis. O poder de Lu Seng já ultrapassou nossa compreensão. Se ele pode assassinar diretamente a Martial Soul, então nossos corpos divinos não passam de uma piada cruel, lamentaram. A projeção de ametista de Lu Seng mudou o foco e fixou o olhar em Lan Shen com uma intensidade predatória. A agitação em sua forma se acalmou e se transformou numa tranquilidade assustadora enquanto encarava o visitante misterioso. Lan Shen retribuiu o olhar, e seus olhos mostraram uma admiração genuína. Não é à toa que os Martial Saints Rank 9 deste mundo parecem brinquedos diante de você, comentou calmamente, sua voz ecoando sobre o mar. Sua força realmente é impressionante. Imagino que você seja o chamado Guide, respondeu Lu Seng através da projeção de ametista. Ao mesmo tempo, ele começou a inundar o avatar cristalino com ainda mais energia espiritual, fazendo a ametista pulsar com uma luz densa e brilhante. As mudanças físicas eram sutis, mas a densidade da projeção começou a passar por uma transformação profunda. À medida que a energia espiritual aumentava dentro da figura, o sorriso confiante de Lan Shen vacilou levemente. Um traço de dúvida apareceu em seus olhos roxos enquanto ele reavaliava a ameaça diante dele. O jovem Lu Seng, manifestando sua intenção através da figura de ametista, fechou o punho cristalino. Seus olhos ardiam com uma intenção assassina extremamente focada enquanto ele mirava em Lan Shen. Vamos ver como você lida com um confronto direto, declarou ele, lançando um devastador soco de ametista contra o Lord Guide. O punho de ametista do Sisto Tsent, carregado com força suficiente para destruir uma cadeia de montanhas, foi bloqueado pela palma aberta de Lan Shen. Com um movimento leve e fluido, o Lord Guide parou aquele ataque catastrófico com facilidade. Aproveitando o momento de contato, Lan Shen estendeu a mão numa velocidade relâmpago e tocou levemente o centro da testa da projeção de ametista. O choque entre o punho e o dedo liberou uma explosão gigantesca de energia, visível como uma ondulação brilhante no ar. Essa distorção se espalhou como uma explosão sônica, fazendo os Martial Saints distantes tremerem involuntariamente. O rosto deles mudou para uma nova forma de horror quando a onda passou por eles, carregando uma força antiga e incompreensível que fez até suas Martial Souls vibrarem de instabilidade. Lu Seng cerrou os dentes, recusando-se a ceder à pressão.
Ele lançou um ataque contínuo e frenético contra Lan Shen, seus membros de ametista se movendo como um borrão de violência cristalina que rasgava o espaço. Mas cada golpe, não importava a velocidade ou direção, era bloqueado ou desviado por Lan Shen com uma facilidade irritante. As ondas de choque da energia de Lu Seng passavam por ele como água sobre uma rocha, sem causar qualquer dano. Percebendo que aquela troca de golpes não estava funcionando, Lu Seng lançou mais alguns socos pesados para distrair o inimigo. Aproveitando o impacto, a figura de ametista recuou rapidamente, criando várias centenas de metros de distância para reavaliar a situação. Mas antes que a projeção pudesse estabilizar sua posição, o punho de Lan Shen apareceu no vazio bem diante do rosto de ametista de Lu Seng, como se ele tivesse atravessado o tempo para encurtar a distância. O peso invisível daquele golpe atingiu com a força de uma estrela colapsando, arremessando a projeção de ametista do cisto Tsent para trás pelo ar, deixando um rastro de luz brilhante. Lan Shen sorriu calmamente para a figura que havia sido lançada para trás, falando em tom relaxado e condescendente. O que foi? Esse é realmente todo o poder de que você tanto se orgulha? Você deveria desistir agora e evitar problemas desnecessários. A expressão de ametista de Lu Seng permaneceu calma, e sua voz respondeu com tranquilidade desafiadora. Desistir? Nem pensar. Eu só estava terminando meu aquecimento. Os olhos de Lan Shen se arregalaram levemente, surpresos com tamanha ousadia. No instante seguinte, o ambiente ao redor começou a mudar violentamente. O mar antes calmo abaixo deles começou a se agitar e ferver com uma energia assustadora. Um gigantesco redemoinho se formou, sua profundidade mergulhando até o abismo escuro. Do centro dele, uma figura alta emergiu do fundo do oceano. O verdadeiro Lu Seng subiu no ar, avançando em direção ao campo de batalha como um deus retornando das profundezas. Ao sair do abismo, os olhos do verdadeiro Lu Seng se abriram, e dois feixes de luz dourada atravessaram a escuridão da tempestade. Ele encarou Lan Shen e falou friamente, então é você. Foi você quem atacou Zhao Ji pelas costas na última vez. Craque. Lu Seng esticou lentamente o corpo, e o som de seus ossos e músculos refinados se movendo parecia o de uma máquina pesada funcionando. Com um simples gesto da mão, ele liberou a energia que prendia Dong Qingsu. O iate e ela foram lançados a uma velocidade incrível em direção ao horizonte. Qingsu, volte para a costa imediatamente. Esse lugar não é mais seguro para você. Depois de garantir que ela estava segura, Lu Seng voltou toda a atenção para Lan Shen. A aura daquele homem era exatamente a mesma do poderoso M-Rank que havia o ferido em suas memórias anteriores, eram sem dúvida a mesma pessoa. Lu Seng encarou Lan Shen diretamente. Você veio pelos cristais de energia, não foi? Lan Shen assentiu lentamente. Exatamente. Entregue 400 quilos de cristais de energia agora, e eu não continuarei hostil. Lan Shen lançou um olhar despreocupado para os marchalcentes assustados antes de continuar. Se aceitar, você e seu povo podem continuar governando este pequeno planeta. Eu não tenho interesse na política local de vocês. As expressões dos marchalcentes ficaram amargas ao ouvir aquilo. O reconhecimento que Lan Shen demonstrava pela força de Lu Seng estava muito além do que eles esperavam. Ele nem sequer planejava puni-lo pela rebeldia. Eles perceberam com o coração pesado que provavelmente teriam que viver para sempre sob a sombra de Lu Seng se aquele acordo fosse fechado. Mas Lu Seng apenas balançou a cabeça, com um sorriso frio nos lábios. Eu nunca fui o tipo de pessoa que se rende por causa de algumas promessas vazias e um pouco de arrogância. Ele levantou a mão e apontou diretamente para o rosto de Lan Shen com uma calma perturbadora. Tenho uma proposta melhor. Que tal você tentar me matar? Se conseguir, todos os cristais de energia serão seus por direito. O que acha? Os marchalcentes ficaram completamente paralisados com aquela declaração absurda. O tom de Lu Seng era tão natural quanto se estivesse falando sobre o clima, mas para quem ouvia aquilo parecia um choque devastador. Esse cara ficou louco, pensaram todos enquanto olhavam para Lu Seng como se ele fosse um lunático. Lan Shen já tinha feito uma concessão enorme oferecendo apenas 400 quilogramas, pouco mais da metade do total.
Em vez de aceitar, Lu Seng simplesmente pisaria no orgulho do Lord Gaide. Até Lan Shen ficou surpreso com a rejeição direta. Ele piscou, confuso, e uma gota de suor frio apareceu em sua testa. Você, tem certeza de que quer seguir esse caminho suicida? Lu Seng ignorou completamente a pergunta. Com as mãos nos bolsos e uma postura relaxada cheia de arrogância, ele simplesmente saiu da superfície do mar e começou a caminhar pelo ar até ficar na mesma altura do Lord Gaide. Lu Seng olhou Lan Shen de cima a baixo e falou com sarcasmo evidente. Me diga uma coisa. Você está cultivando algum tipo de arte marcial feminina? Por que seu estilo de luta é tão lento e hesitante? Bum! Esse insulto verbal foi ainda mais devastador que uma explosão nuclear. Todos os espectadores ficaram completamente chocados. Lan Shen ficou parado em silêncio, tentando entender se realmente tinha sido insultado daquela forma por um simples mortal. Ele era uma figura M-Rank respeitada de uma civilização marcial avançada, um poderoso guerreiro temido até em campos de batalha interestelares. Para os habitantes de um planeta de recursos de baixo nível como este, ele deveria ser como um deus intocável. E ainda assim, ali estava ele, sendo apontado por um nativo local que perguntava se ele seguia um caminho marcial fraco e afeminado. Era um insulto profundo. Você ousa falar assim da minha arte marcial? Bum! Um som parecido com uma erupção vulcânica explodiu do corpo de Lan Shen, e sua expressão mudou completamente. Os Martialcentes sentiram a temperatura cair drasticamente. Ele realmente chamou o Lord Gaide de fraco, um ser quase divino para nós. Eles assistiram horrorizados enquanto Lan Shen tremia de pura fúria assassina. Lan Shen cerrou os dentes e rugiu com uma voz cheia de ódio. Eu não sou fraco. Toda a aparência educada que ele tinha mostrado desapareceu, substituída por uma aura fria e assassina. Uma luz roxa sinistra começou a cobrir o braço de Lan Shen. Veias escuras surgiram sob sua pele enquanto um gás negro parecia escapar de seu corpo. Mesmo invisível, a pressão dessa energia destrutiva podia ser sentida por todos. No espaço entre eles, enormes blocos de gelo começaram a surgir do nada e cair no mar. O céu claro foi engolido por nuvens negras, e trovões ecoaram como tambores de guerra. Em um raio de 1000 quilômetros, o oceano começou a ferver, e inúmeros monstros marinhos apareceram mortos na superfície apenas pela pressão da aura de Lan Shen. Um estrondo profundo começou a vibrar pelo ar. Relâmpagos violetas rasgaram o céu escuro enquanto trovões violentos rugiam como se os próprios céus estivessem prestes a rasgar o oceano. Ao longe, um pequeno barco de pesca balançava nas ondas agitadas. Dois pescadores, tomados por um medo ancestral, caíram de joelhos e pressionaram a testa contra o convés molhado. O Rei Dragão do Mar está furioso. A ira do Rei Dragão caiu sobre nós. Por favor, grande rei, acalme sua ira. O desastre que se formava parecia o fim do mundo, algo tão assustador que até os Martialcentes ficaram pálidos. Cumberland murmurou em choque. No nosso nível, podemos ressoar com o céu e a terra, mas criar um apocalipse local com um simples pensamento é impossível. Isso ultrapassa qualquer limite de um guerreiro deste planeta. Dong Qingsu já havia sido empurrada centenas de quilômetros para longe pela pressão do confronto. Ela olhou para o céu escuro no horizonte e gritou com a voz tremendo, Lu Seng. Por favor, fique seguro.